Quando prestei o concurso, eu lembro que isso era por volta de maio a junho, tá? Lembrem-se que eu estava naquele deadline que meu pai tinha. Reta final. Primeiro semestre de 99. Cronômetro na tela. Primeiro semestre de 99 era o que ele tinha condição. Ele estava num aperto. Fiz a prova, fiz o concurso, maio, junho. Julho, já mês de férias da faculdade, não tinha saído ainda o resultado. Eu fui para Atibaia para passar as férias, fiquei na casa do meu pai. Agosto, eu falei, é oportunidade, se eu passar, passei, é a minha vida que vai continuar a partir daqui, minha vida profissional, senão eu vou trancar. Não deu outra. Eu fui, ainda era final de julho, eu fui até antes do início das aulas. Fui passando no tribunal, porque a gente não tinha essa facilidade toda de internet. Sim, hoje em dia é muito fácil. O pessoal deve estar achando que por que você foi ver jornal? Eu fui ver, exato. Nem se compara com o que a gente tem hoje. Internet, com essa profusão que a gente tem hoje 2010. Isso, exatamente. 2008 no mínimo para frente, sim. 2010. Então, em 99... era completamente, ou era o edital, você ia no balcão lá mesmo do tribunal e pegava lá o edital para ver se tinha saído. Ou jornal específico de concurso. Ou jornal de concursos. A gente via muito, né, por olhar a apostila de banca. Apostila, né, porque ficava em exposição, aí você sabia que tinha algum concurso. Que já tinha algum concurso aberto, edital, não sei o quê. Resultado, passando de novo na frente do tribunal, lá descendo a Dr. Quirino, abri lá, aí eu perguntei pro guarda, ele, tá aqui, tá fixado o resultado. 40 vagas, né? Eu falei. Eu olhei lá meu nome. 39º. Nossa, coração disparou. Vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Eu saí correndo pela rua. Correndo de verdade. E assim, eu fico emocionado de lembrar, porque eu sabia que ali estava o divisor de águas da minha vida. É sinal divino, parece, né? Sinal também, divino. Né? É 39º lugar de um concurso para 40 candidatos, 40 aprovados. E eu, assim, sabendo que era meu último mês, praticamente, que meu pai teria condições de bancar. E eu saí correndo pela rua e, assim, eu sempre que falo disso, eu lembro de um filme que eu acho, assim, super inspirador. Até pela cena eu acho que eu sei qual que é. Fala aí qual que é, quero ver. Eu acho que você vai falar, você vai lembrar, que é A Procura da Felicidade. Do Will Smith. Eu já pensei na cena dele no meio, assim. Aquela cena do final do filme que ele sai, que é a multidão e ele andando. Eu vivi aquela cena em 1999. E a sensação que eu tive ali era que um mundo se abria para mim, um mundo profissional, um mundo em que eu não precisaria mais me submeter a bater de porta em porta para vender facas guinso, para ser repositor, para ser balconista, sem nenhum demérito, evidentemente, a essas profissões que me forjaram também, mas sabendo da estabilidade que aquilo me traria, sabendo de tudo que eu conseguiria a partir dali, eu saí pela rua. E como é que eu morava em Campinas? Eu morava num apartamento na rua Dr. Quirino, quase na esquina com a General Osório ali, bem no centrão mesmo, encravado de Campinas. E eu morava num prédio em que meu pai na época, né, no primeiro semestre, pagava para uma senhora que morava nesse apartamento e ela alugava um quarto. Sim, pensão, então, eu morei assim em São Paulo também. Também? Então ela fazia comida, é uma pensão, exato, mas no apartamento pessoal dela. Então ela fazia comida para mim, cuidava da minha roupa e eu tinha um quarto, o meu quarto. Bom, sabe o que eu fiz? Eu saí correndo de lá, que é pertinho, né? Desci a Dr. Quirino ali e eu corri nela, dona Giolanda. Abraçou a tia da pensão. Ela faleceu já, mas assim, na época eu peguei ela no colo, falei, dona Giolanda, eu passei. E ela torcia muito por mim, sabe? Cria uma relação. Então veja que coisa, ela foi naquela época não tinha celular. Pra ligar pra alguém, né? Tinha, mas não é. Sim, era muito caro. E né? era caríssimo. E aí eu sei que ainda mais pra mim, eu saí correndo e ela foi a primeira pessoa com quem eu falei, a primeira pessoa que eu conhecia com quem eu falei. Aí de lá eu já peguei o telefone, já liguei pro meu pai, pra minha família toda pra avisar, né? Minha namorada. E veja, ali eu tive a real dimensão do que é liberdade. Sim. E assim, que eu compreendi, por exemplo, né? O poema, né? Que disciplina é liberdade. Sim, né? pô, postei isso esses dias. Pessoa, né? Essa frase no final que a Natasha postou alguma coisa também, eu repostei isso. Que inclusive o Renato Russo, ele usa, né? Numa das músicas dele, disciplina, é liberdade.
É exatamente isso, né? E nesse sentido, eu acabei tendo essa felicidade extrema. Aliás, eu lembro do filme A Procura da Felicidade, porque quem assistir esse filme vai notar. A primeira cena desse filme é a Constituição dos Estados Unidos. E lá na Constituição dos Estados Unidos, num dos primeiros artigos, está dito lá que todo cidadão norte-americano tem direito à liberdade, à igualdade, à segurança e à busca incessante pela felicidade. Sim. Não é bem busca, é um sentido até mais forte, pursuit, ou seja, perseguir, no sentido de perseguir a felicidade. Então, é por isso que chama, né, A Procura da Felicidade, esse filme. Está lá na Constituição como um direito, né, e a gente conquista isso. Basicamente, esse é o sentido. E eu estava conquistando ali. Então, eu costumo dizer que essa história do concurso para técnico judiciário, para mim, ela é até mais inspiradora, dadas as dificuldades que eu vivia naquele período e as necessidades que eu tinha de enfrentar. Isso que eu acho que, né, uma das coisas que levou a gente aqui, desde o começo do Bitolei, a focar muito em concurso de nível médio. Porque eu sempre falo que é o mais transformador. Exatamente. Porque ali que a chave da pessoa vira, sabe? Tanto que depois muitos, né, entram em um comodismo, às vezes, e acabam ficando, né, sabe? Não prestam, não é comodismo, né? Se sentem felizes e satisfeitos já com aquela transformação. Né? Então, eu vejo que a transformação é muito grande, né? Pô, a nossa história também, né? A sua, totalmente. A nossa, a gente só começou a viver depois que eu passei para técnico do TRT. Antes a gente sobrevivia. Não tinha como. Era uma restrição absurda na minha vida. Não tinha nada, nem... tanto que meu pai era o dinheirinho contado e eu era da faculdade para escola, para casa para faculdade, e estudar. Claro, tem muita dica de estudo, mas assim... Isso fez toda a diferença. E aí o que aconteceu de bom na minha vida a partir de então? Tudo, né? Eu adquiri independência financeira, porque o salário que eu ganhava era suficiente para eu pagar a faculdade, pagar a casa, e ainda me sobrava algo na casa de uns 100 e poucos reais que eu comecei a guardar. Eu guardei, comecei no primeiro ano, olha, né, a cabeça. Comecei ali, eu tomei posse exatamente no dia 19 de agosto de 1999. Eu comecei a guardar dinheiro ali, o que sobrava do meu salário, e no quarto ano eu comprei um carro zero, com o dinheiro que eu guardava todo mês. Comprei um Peugeot 206. Nossa, cara, carrão na época. Sensacional, nunca vou esquecer. Eu paguei 18 mil reais na época. Era muito dinheiro. Carrão, né? 18,5. Um carro, o mais barato devia ser mais ou menos uns 10. 10 né? mil. Um Mille. Eu acho que na época era um Mille. Tinha o Palio, né? Tinha o Palio que já era mais... Que tava super em alta, né? Que o Palio é de 95. Pra vocês terem... Hoje em dia, né? Pô, é um carro de 100 pau. Carro de 100 pau. Seria. Hoje tá por aí. Pô, por aí um carro hoje em dia, um carro é 100 pau. Difícil. Eu sou meio alheio a carros. Não sou muito... Graças a Deus eu tô fazendo tudo meio a pé por aqui. Mas assim... É liberdade também, né? Liberdade. Eu vou pro fórum a pé, vou dar aula na faculdade a pé. Porque aí vem a parte da magistratura, né? Sem querer me alongar muito, né? Mas já... Porque o que acontece a partir de então? Eu adquiro a tranquilidade necessária para me dedicar como eu deveria para a faculdade de Direito. Porque eu não queria ser só, embora eu respeite demais e tenha sido divisor de águas, mas eu não queria ser técnico judiciário. Eu sempre tive o sonho, desde que entrei na faculdade, de ser juiz do trabalho. Só que eu sabia que ser técnico judiciário era a porta de entrada para a magistratura. Era o que me traria a experiência prática, a vivência e principalmente a estabilidade financeira, tá? Para custear, inclusive, as viagens que eu ia ter que fazer para os concursos. Para a galera entender, né? Concurso de magistratura... Na época não era regionalizado. Tem que viajar para fazer prova, né? Até há pouco tempo. Sim.